vida e a verdadeira alegria só pode ser encontrada em Cristo Jesus. Você acha que Paulo era qualquer um? Paulo não era qualquer um. Paulo ele tinha, olhando com os olhos da sociedade, ele era um homem de sucesso. Ele tinha a posição que todo homem queria ter. Uma posição de juiz, de sinédrio, de bancada, voz ativa, roupas. Quem olhava para ele só pela roupa já sabia que ele era um fariseu, com tudo que tinha direito. Suas vestes, tinha voz ativa, tinha autoridade, era um homem da lei. Ou seja, era alguém assim de sucesso. Ele não precisava que ninguém oferecesse sucesso para ele. Se alguém chamasse Paulo para a campanha da prosperidade, ele não ia. Porque ele não precisava disso, porque ele já tinha. Quem está entendendo? Se alguém chamasse Paulo, vamos lá fazer uma campanha para a sua vida mudar, ele ia falar assim, mudar a vida? Quem disse que eu quero mudar de vida? Porque para ele servia a Deus. Para ele era judeu. Para ele era fariseu, ele estava no topo. Ou seja, humanamente falando, o homem não precisava de nada. Humanamente falando, ele tinha tudo. Humanamente falando, ele era feliz. Mas quando ele encontrou Jesus, Filipenses capítulo 3, versículo 7. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perca, por amor de Cristo. Sim, na verdade tenho também como perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri perda de todas estas coisas, e as considero como refúgio, para que possa ganhar a Cristo. Olha, a quem nós temos que imitar? Não é o mundo. Nós temos que imitar a Paulo. Temos que imitar a Jesus. Nós temos que ter um anseio no nosso coração por mais de Cristo, por ser achado nele. Esse texto, eu quero ir além com esse texto de Filipenses. Posta para mim o versículo anterior. Coloca para mim 2 versículos anteriores. Só para você ter uma ideia. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu. Aqui ele está mostrando quais eram as suas credenciais. Segundo o zelo, perseguidor da igreja. Segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Ele se julgava o quê? Irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei por Cristo. Versículo 8. E na verdade tenho também por perda todas essas coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri perda de todas essas coisas, e as considero como escória. Você sabe o que é escória? Lixo. Refúgio é sucata, esterco, lixo, aquilo que não tem valor nenhum. Imagine o que é isso. Tudo por amor a Jesus. Porque agora o foco de Paulo foi ajustado. Agora ele tem um novo foco. Quando você vê pessoas caindo em pecado, quando você vê pessoas tristes, aquele cristianismo murcho, xoxo, sabe o que é isso? É que a pessoa, o foco dele ainda não está em Jesus. Ele ainda não está buscando, ele ainda não entendeu a excelência que há em Cristo. Porque quando nós entendemos
Nós olhamos para Jesus. O nosso foco tem que ser Jesus. Amém? Então, buscar a Cristo, buscar ganhar a Cristo, para que possa ganhar a Cristo. Versículo 9. E seja achado nele, não tendo a minha justiça, que vem pela lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Quem está em Cristo, ele tem nele, carrega nele a lei da fé, o Novo Testamento, a lei do Espírito. Você que é cristão, você carrega em você a lei do Espírito, e a lei do Espírito é a lei da vida. Coloca para mim Romanos capítulo 8, no versículo 1 em diante. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a... O que significa isso? Que não anda segundo o conselho do mundo, mas segundo o Espírito. O que é andar segundo o Espírito? O que é andar segundo o Espírito? É andar conforme a palavra, gente. Andar, por isso que você tem que amar as Escrituras. Igreja que não tem pregação, isso é um absurdo. Igreja que não preza pelo ensinamento da palavra. Tem pessoas que são místicas. Para eles andar no Espírito não é obedecer às Escrituras, não é observar o que a palavra de Deus diz, e sim se encher de misticismo. Isso não é andar no Espírito, isso é fanatismo. Andar no Espírito é obedecer às Escrituras, é amar as Escrituras, é viver as Escrituras. No versículo 2, o 1 eu li inteiro. Versículo 2, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da... Me livrou. Nós tínhamos uma lei no nosso corpo, na nossa mente. Era uma lei que é a lei do pecado e da morte. Jesus nos livrou, Ele quebrou essas cadeias. Então agora eu estou livre do poder do pecado e da prática do pecado. Quem está entendendo? Nós estamos livres do poder do pecado e da prática do pecado. Amém? Houve um homem de Deus, ali nos anos de 1906, 1907, ele passou ali pela Rua Azusa, foi cheio do Espírito Santo, ali durante aquele avivamento, durante aquele movimento de oração e palavra, né? Porque o que acontecia ali na Rua Azusa? Os cristãos começaram a se reunir para orar, adorar e pregar a palavra. Eles pregavam as Escrituras, oravam e buscavam a Deus. E perseveraram muito tempo fazendo isso. O Espírito Santo veio sobre eles. E um grande homem de Deus chamado John G. Lake, ele passou por lá. E ele foi cheio do Espírito Santo e depois ele foi como missionário para a África do Sul. E quando ele chegou na África do Sul, havia uma praga. E milhares de pessoas estavam morrendo. As pessoas, era tanta gente morta. E havia um vírus. Então, as pessoas começaram a ser jogadas na rua. E era uma dificuldade muito grande até para manusear os corpos. Por quê? Por causa do vírus. Então, era muito arriscado uma pessoa manusear e ficar contaminada e morrer também. Então, era muita gente morta, muita gente. O que ele fez? Ele foi para a rua. Ele foi para a rua e ele falou com alguns médicos ali, alguns militares, alguns cientistas ali da época.
e ele desafiou, ele falou o seguinte: deixa que eu enterro os mortos. O pessoal não queria deixar ele enterrar. Ele falou: não, deixa que eu enterro os mortos. Eu não vou ter problema nenhum com isso. Aí ele fez um desafio. Ele falou assim: pegue a saliva de algum morto, a saliva de algum morto que tem a bactéria, e coloque na minha mão e coloque um microscópio na minha mão. E ali, quando fizeram aquele teste com ele, pegaram a saliva do defunto, colocaram na mão dele, colocaram o microscópio, aquele vírus, aquela bactéria, ela morreu na mão dele. Aí ele falou o seguinte, coloca o versículo 2, está aí já. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. O crente, ele tem a lei da vida, a lei do Espírito nele. E não mais a lei do pecado e da morte. Então essa lei da vida é a lei do poder do Evangelho. O cristão, ele tem algo poderoso nele. E ele tem que saber disso. Você tem que saber que você carrega algo precioso na sua vida. Olha para você aí. Assim, faz assim, mas eu? Sim, você. Você carrega algo precioso. Você carrega a lei do Espírito, a lei da vida. Comece a ousar. E comece a usar a sua fé aonde você for. Vou te ensinar uma coisa. Comece a colocar as mãos em pessoas doentes que você de repente vai cuidar. A Flora mesmo, eu fiquei sabendo que ela, às vezes ela vai cuidar de pessoas assim, né, Flora? Se estiver ali, coloca as mãos, unge, leva o azeite, unge com óleo, coloca as suas mãos e comece a orar. Fala: Senhor, cura, manifesta a lei da vida. Ore, ouse a crer. Eu quero provocar você agora. Comece a ousar a crer. Sabe por que às vezes você não vive experiências assim? Porque você não usa a sua fé. Você não ousa crer. Qualquer pessoa que entende essa palavra, que agora ele tem a lei do Espírito, a lei da vida, então a morte, ela não está em vocês, sim a vida. Então a sua mão, ela carrega não uma religião, mas o poder do Evangelho. Você carrega na tua mão algo poderoso. Eu vi um outro relato de um outro homem de Deus, e ele foi trabalhar num lugar onde as crianças, elas eram um internato de crianças doentes, que não andavam, não falavam, alguns que haviam nascido cegos. E ele ali, ele trocava aquelas crianças, ele cuidava daquelas crianças, e ele falou: Senhor, mas o Senhor me trouxe para cá. Deus falou para ele assim: eu quero que você seja um canal do meu amor para essas crianças. Então o que ele fazia? Ele começou a ter uma prática, ele pegava um no colo ali, e passando a mão na cabeça do outro, ficava ali junto com aquelas crianças e ficava orando. E ele ficava orando. Conversa com ele lá, Marcelo. Fala para ele que depois da reunião a gente atende ele. E ele ficava orando com aquelas crianças ali no colo, e ele gastava muito tempo ali. Ele tinha o hábito de orar em línguas. E depois ele começou a jejuar também. Orava e jejuava. E teve um momento, depois de um período de oração, que ele percebeu, e não só ele, outras pessoas perceberam, que aquelas crianças estavam começando a dar sinais de cura. E não somente de cura, mas de milagre, porque tinha criança ali que era cego de nascença. Tinha um, por exemplo, que ele percebeu que quando ele ia pegar ele no colo, ele começou a olhar para ele, e ele não enxergava, e ele percebeu que agora ele estava vendo. Ele percebeu que o outro, que era atrofiado, começou a voltar o movimento, endireitar as pernas, começou a andar. E muitos milagres começaram a acontecer naquele lugar ali, porque havia uma pessoa ali que ousou a crer,
ousou, ele entendeu que o Evangelho, a Bíblia não é um livro qualquer, o Evangelho não é uma religião qualquer, Cristo é Deus, é o Senhor, amém? E aquilo que nós carregamos é poderoso. Então não importa se você é obreiro, se você não é, você tem que usar a sua fé. Coloca a mão no doente, na perna que está podre, abraça o leproso, fala para ele, ora, posso orar por você? Se ele falar pode, ora. Comece a usar a sua fé, amém? Comece a usar, você vai ver o que Deus vai fazer através da sua vida. Você está entendendo? Sim ou não? Deus, Ele vai fazer. Quando nós cremos, quando nós valorizamos aquilo que nós carregamos, quando nós entendemos o que está em nós, aí nós passamos a entender que não é uma religião que nós estamos falando, é algo poderosíssimo, é algo que o mundo não tem. O mundo não tem o que nós temos. O seu vizinho não tem. Ele está esperando você falar para ele que Jesus é o caminho. Ele está esperando você falar para ele, vamos comigo num culto. Ele está esperando você colocar as mãos, perguntar, posso orar por você? Amém? Gente, desperta. Nós precisamos entender o que nós estamos fazendo aqui. Amém? Nós precisamos entender. Agora, o que nós temos no mundo? Você liga a televisão e você aprende uma outra forma do Evangelho. Você aprende outras coisas. Você não aprende que você carrega isso, você aprende que alguém carrega, mas você não. Você aprende que alguém tem o poder, mas você não. Então você anda sempre na dependência de alguém. Mas a palavra de Deus diz, abre aí em Marcos capítulo 15, no versículo 16, do versículo 14 em diante. Marcos capítulo 16. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. Ó, para você ver aqui, os apóstolos, os santos homens de Deus que Jesus escolheu para fundamentar a igreja através deles, a Bíblia não esconde que eles foram incrédulos, mesmo depois que Jesus ressuscitou, e mesmo depois de tudo que eles viram Jesus fazer. A Bíblia não maqueia isso, para você pensar que os apóstolos, eles eram melhores do que nós. Está aqui, ó. Jesus lançou na cara, trocando em miúdos, Jesus jogou na cara deles. Vocês duvidaram de mim. Mas aí, até quando Deus faz isso com a gente, não é com o intuito da gente parar, é com o intuito da gente despertar, amém? Então aqui, versículo 15, Jesus falou para eles, da incredulidade deles, mas Jesus vai ao que interessa em seguida e diz assim, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. O que nós temos no mundo? Criaturas. Vamos lá. Vamos fazer um exercício. Para você nunca mais esquecer. O que nós temos no mundo? Criaturas. Filho de Deus é somente aquele que creu em Jesus, entregou a sua alma para Jesus e passou pelas águas do batismo. Amém? É por isso que não existe preparo para batismo. Não existe preparo. Ah, eu vou me preparar e depois não. Não existe isso. É pela fé. Amém? É rendição. É quando a gente se rende. Tem pessoas que morreram lá na enchente
porque se negaram a serem salvas. Nós vimos um vídeo, por exemplo, de um senhorzinho, que ele estava com a água por aqui, ó, dentro de casa. Ele falou, não vou não, eu vou pegar minhas coisas aqui primeiro. Alguém viu esse vídeo? Alguém viu? Ah, bem viu. Esse vídeo está onde? Foi o Vagnão que postou, né? Foi. Ele estava com a água por aqui, gente. Um senhor de mais ou menos aí, uns 70 e pedrada. Você percebia ele falando que ele já estava batendo os dentes. Ele se negou a ser salvo. Quando a palavra de Deus é pregada para nós, a nossa situação é mais ou menos a dele ali, atolado. Você não tem que se preparar, é só estender as mãos, falar, eu quero. Você tem que se render. A forma de você ser salvo é você crer que só Jesus pode te salvar. E se render, falar, pode me pegar, Senhor. Eu aceito. Eu recebo essa salvação. Amém? É rendição, é se render. É crer em Jesus e se render. Do jeito que você está. Depois que nós nos rendemos a Cristo, aí nós vamos ter uma caminhada com Ele. Para a gente poder acertar, ajustar as coisas. Para a gente poder aprender, para a gente poder ser santificado, para a gente ir melhorando. A gente vai andando com Jesus e a gente vai melhorando. Amém? Para você ver, volta no versículo 14 de novo. Olha a situação desses discípulos aqui. Incrédulos, eu pergunto para vocês, eles estavam preparados? Sim ou não? Gente, eles estavam incrédulos. Olha lá, finalmente apareceu Jesus a eles, assentados à mesa, e lançou-lhes no rosto, ou seja, jogou na cara deles a incredulidade e a dureza do coração deles. Olha a situação dos discípulos, incrédulos, coração duro. Às vezes, você ainda vai demorar um tempo. Não estou aqui dando margem para você viver com seu coração duro ou incrédulo. Mas a gente entrega a vida para Jesus e a gente começa a caminhar com Jesus e as coisas vão mudando porque a gente vai mudando. A gente vai orando, vai lendo a palavra, vai aprendendo, vai sendo discipulado e as coisas vão mudando. Amém? Versículo 15. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Versículo 16. Quem crer e for batizado será? Vamos ler de novo. Quem crer. Amém? Quem pode ser batizado? Quem crê. Quem crê pode ser batizado. Será? Mas quem não crê será condenado. Versículo 17. Agora, aonde eu queria chegar. Estes sinais seguirão a todos os pastores. Amém? Estes sinais seguirão o bispo. Amém? O apóstolo. A igreja A. A igreja B. A igreja C. Estes sinais seguirão aos que? Aquela pessoa que é ousada. Aquela pessoa que não tem medo, que sabe que o espírito que está nela é o espírito de vida. Então, se você for visitar alguém no hospital, tiver o outro lá do lado doente, não importa, não fica medindo o grau da dificuldade. Tem pessoas que ele olha assim e fala assim, poxa, mas a cegueira é de nascença. Não vou orar não, porque é de nascença. Se fosse uma coisa de ontem para hoje, talvez eu oraria. Gente, isso é incredulidade. Eu quero dizer algo para você. Quem faz o milagre é Jesus. A gente ora. Não é a gente que faz, a gente ora. A gente é um canal. A gente carrega a lei da vida em nós. O poder do Espírito. Quem opera é o Senhor. E é para a glória de quem? E outra, por que você tem que ficar com vergonha? Não é para a tua glória?
e nem para a tua vergonha. Amém? Então simplesmente ouse. Comece a ser uma pessoa mais ousado na sua fé. Comece a ser uma pessoa que dê mais lugar ao Espírito Santo para profetizar, para orar, para crer. Então, estes sinais seguirão aos que creem. Aos que creem. Agora, como que vai operar os milagres? Em meu expulsarão os. Você está entendendo? É no nome de Jesus que você vai orar. E isso é importante você saber por quê. É importante para você saber que não é você que está fazendo. Você está orando. Você é uma pessoa enviada por quem? Por Jesus. Em meu nome expulsarão os demônios. Falarão novas. No nome de quem? Então quando você estiver orando. Deixa eu te ensinar uma coisa. Se estiver orando na sua casa, na igreja, se estiver lá orando, adorando, clamando, chorando, falando com Deus, que vier aquele impulso dentro de você, para você falar em línguas, não tenha dúvida, fale. Amém? Fale. Amém? Não queira entender o que você está falando, fale, porque é o Espírito Santo orando através de você. São gemidos inexprimíveis. Amém? Glória a Deus. Pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Mas tem que fazer o quê? Imporás. A imposição de mãos é uma doutrina. Capite? A imposição das mãos é uma doutrina da igreja. Você tem que pedir autorização. Você não pode ir fazendo sem autorização da pessoa. Mas se a pessoa autorizar, coloca a mão e ora. Amém? Eu de preferência oriento as mulheres orar por mulheres, homens por homens. Caso seja uma mulher orando por um homem, o ideal é que ela esteja acompanhada. Amém? E o ideal, se for uma mulher orar por um homem, coloca a mão no ombro dele. Aqui, ó. Se for um homem orar por uma mulher, também com respeito e ética, apenas se ela permitir que você ponha a mão na cabeça, amém. A mulher é a mesma coisa. Nunca põe a mão em outro lugar, a não ser na cabeça ou no ombro. Amém? Agora, se é um homem orando por um homem, e está lá com a perna podre lá, pode colocar a mão, se ele autorizar, e você tiver fé para isso, pode colocar a mão. Amém? E ore por ele, no nome de Jesus. E a Bíblia diz que estes sinais seguirão a todos os que, em meu nome, expulsarão. Manifestou o capeta lá, xingando, falando, pessoa, cala a boca em nome de Jesus, Satanás. Calado em nome de Jesus. Cala a boca dele no nome de Jesus. Não deixa ele ficar falando, querendo, porque o diabo é cheio de onda. É cheio de, sabe? Não dê moleza não. Em nome de Jesus, calado. É em nome de quem? De Jesus. Ele respeita a unção e o poder do nome de Jesus que está na tua vida. Isso é para quem é crente, tá? Pessoa que está em pecado, pessoa que não é crente coisa nenhuma, se for fazer isso aí, é perigoso levar a um safanão do diabo. Porque o diabo, ele só respeita uma coisa: o fogo do Espírito Santo na vida de um crente. Só isso. Ele não respeita, além disso, ele não respeita. Ele não respeita. Se você um dia recebeu o fogo do Espírito na tua vida, então pode ter certeza que você tem autoridade. Se você ainda não recebeu o fogo do Espírito, então comece a levar a sério a sua vida cristã e a sua caminhada cristã. Amém? E entender que você não
carrega uma religião, mas que você está em Cristo Jesus e que a lei do Espírito e de vida é que está em você. Aleluia! Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Espírito Santo, obrigado pela sua palavra. Senhor, nós te agradecemos, nós te exaltamos. Bendito seja o nome do Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa fazer com que essa semente, essa palavra, ela gere fruto, Pai. Ela gere fruto na vida. Ela gere fruto a partir da palavra. Em nome de Jesus. A partir daquilo que o Senhor está fazendo em nós. Através da palavra. Senhor, eu te adoro, eu te amo. Senhor, eu entrego e consagro a minha vida ao Senhor. Faça o mesmo, igreja. Consagre a sua vida ao Senhor. Consagre o seu dia, a sua semana, o seu mês, as suas mãos. Você é casa espiritual. Então consagre esta casa ao Senhor. Pai, nós consagramos a nossa vida ao Senhor. Nós te adoramos, Espírito Santo. Te adoramos, te amamos. Bendito seja o Senhor. Espírito Santo, ouve a nossa oração, a nossa súplica e nos ajuda, Senhor, na nossa vida de oração. Nos ajude, Senhor. Eu oro pela vida de oração da igreja. Eu oro pela minha vida de oração e eu oro pela vida de oração dos teus filhos. Eu oro para que eles orem. Eu oro para que a tua igreja ela desperte, Senhor. Eu oro para que nós venhamos militar, ganhar almas, fazer a sua obra, anunciar a tua palavra, mas como ela é, com poder, com autoridade. Em nome de Jesus, levante as suas mãos. Senhor, consagra as mãos dos teus filhos. Meu Deus, essa pessoa vai encontrar uma pessoa doente lá fora. Vai encontrar um paralítico, um cego, uma pessoa com problema renal, uma pessoa com problema cardíaco. Ele vai encontrar alguém lá fora com câncer, com HIV. Vai encontrar alguém com uma lepra, uma ferida. Mas em nome de Jesus, Pai, essa pessoa, este filho teu, tem autoridade para glorificar o teu nome lá fora no mundo. Em nome de Jesus, consagra as mãos dele, Senhor. Consagra as nossas mãos. Em o nome de Jesus, no nome do Pai, no nome do Filho e no nome do Espírito Santo. Nós te agradecemos, nós te exaltamos, nós entregamos, Senhor, nas suas mãos. Em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Diga obrigado, Senhor Jesus. Aplauda ele bem forte. Aleluia.